e a apresentação pastoral de Padre Lopes. Com alegria, vamos iniciar com o nosso canto inicial. E do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na casa do Senhor somos sempre felizes, pois participamos da ceia do amor. E participando desta ceia do amor, renovamos o nosso compromisso de continuar felizes, não uma felicidade fruto de um entusiasmo momentâneo, mas uma felicidade porque se enraiza na esperança, na fé e na caridade. Com grande alegria, toda a nossa comunidade paroquial e a nossa diocese se alegram nesta noite por testemunhar a bondade de Deus que continua
a guiar, orientar, conduzir o seu povo através da presença do seu Espírito, através dos vários serviços e ministérios, e de um modo bem particular louvamos e bendizemos pelo serviço sacerdotal, o ministério ordenado, que tem uma missão, um papel, uma entrega muito especiais para o louvor de Deus e o crescimento do seu povo. Então, com esta alegria e gratidão, acolhemos o novo pároco, o Padre Antônio Lopes, pedindo ao Senhor que lhe conceda as graças e bênçãos mais necessárias para realizar bem esta missão que lhe é confiada. Recebe, filho caríssimo, esta igreja. Lembra-te que ela pertence a Cristo Jesus, pois é Ele próprio, por meio de seus ministros, quem ensina, governa, santifica os fiéis. Imploro ao Pai Eterno que te faça sempre mais digno de exercer tão santas funções. Os olhos fixos em Jesus, Dom André Vital Félix da Silva, SCJ, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Bispo Diocesano de Limoeiro do Norte. Provisão canônica de pároco. Ao Reverendíssimo Padre Antônio Lopes de Lima, saudamos e abençoamos na caridade de Cristo, pela presente provisão canônica, de acordo com o texto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, referente à legislação complementar ao Código de Direito Canônico, Cânon 522, número 2. Conferimos a Vossa Reverendíssima o ofício de pároco da paróquia de Santo Antônio, cuja igreja matriz está localizada à Avenida Santo Antônio, sem número, Majorlândia, Ceará, com todos os direitos e deveres próprios deste ofício sagrado, de acordo com as vigentes normas do direito canônico e as prescrições particulares desta diocese. Constituído assim pastor desta porção do nosso rebanho, Vossa Reverendíssima haverá de dedicar todo o seu zelo pastoral para exercer o tríplice munus de ensinar, santificar e governar em favor dos fiéis desta comunidade paroquial, agindo sempre em plena comunhão conosco e com o Vigário de Cristo na terra, e esforçando-se sempre para que o povo de Deus possa ver em sua pessoa a imagem viva do bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como pároco, deverá com zelo e prudência cuidar para que a palavra de Deus seja integralmente anunciada, os fiéis leigos que vivem na paróquia sejam instruídos nas verdades de fé, em homilias cotidianas e a instrução catequética. Determinamos ainda que as homilias aconteçam possivelmente em todas as celebrações. Estimular e promover a justiça social e a educação católica. Procurar com todo empenho associar a si o trabalho dos fiéis para que o anúncio do Evangelho chegue a todos. Cuidar para que a Santíssima Eucaristia seja o centro da comunidade paroquial. Empenhar-se na celebração dos sacramentos, na divulgação da oração em família, bem como na participação ativa da liturgia. Organizar a liturgia de tal modo que não só não se introduzam abusos, mas seja devidamente preparada. Esforçar-se no ofício do bom pastor, procurando conhecer os fiéis entregues a seus cuidados, visitando as famílias, participando de suas angústias e dores, confortando-os, corrigir com prudência os que falharam, atender solicitamente com os sacramentos os doentes, aos moribundos, e ter especial cuidado com os pobres, aflitos e solitários. Reconhecer e promover a parte própria que os fiéis leigos têm na missão da Igreja, incentivando suas associações e movimentos, cooperando também com o bispo diocesano
com o presbitério e com os fiéis em espírito de comunhão e participação, para que todos possam sentir-se membros da Igreja Católica e Apostólica. Executar fielmente as funções, especialmente confiadas ao pároco, conforme o cânon 530. Seguir o que determina o cânon 531 sobre as ofertas e estipêndios. Representar a paróquia em todos os negócios jurídicos e cuidar de seus bens de acordo com os cânones 1281 a 1288. Residir no território da paróquia para melhor atender aos fiéis e cumprir o que determina o cânon 533 e seus parágrafos. Participar obrigatoriamente das reuniões do clero e do seu respectivo zonal. Aplicar pelo povo as missas nos termos do cânon 534 e seus parágrafos e comunicar ao povo. Cuidar nos termos do cânon 535 e seus parágrafos dos livros paroquiais e de sua escrituração. Isto, porém, não impede que se empenhe na informatização de sua paróquia, tendo cuidado de garantir sua segurança. Cuidar para que nos termos do cânon 536 a paróquia tenha seu conselho pastoral, presidido pelo pároco, e para que também sejam cumpridas as diretrizes e normas diocesanas. Cuidar para que nos termos do cânon 537 haja na paróquia o conselho de assuntos econômicos. Executar, em virtude do ofício recebido, tudo o que lhe atribui o direito canônico, exceto o que explicitamente nos compete. Outrosim, subestabelecemos os poderes à Vossa Reverendíssima para gerir a administração ordinária da mesma paróquia, podendo para tal fim passar recibos, dar e receber quitação, movimentar contas bancárias por meio de procuração eletrônica, representar a outorgante perante as repartições públicas, municipais, estaduais e federais. Tudo requerendo e assinado para o fiel desempenho do mandato. Concedemos também à Vossa Reverendíssima as devidas faculdades para acolher os cristãos leigos que quiserem voltar à Igreja Católica Apostólica Romana, absolvendo-os das penalidades em que incorreram, desde que não sejam reservadas à Santa Sé Apostólica. Ordenamos assim a todos os fiéis da paróquia de Santo Antônio que reconheçam o Reverendíssimo Padre Antônio Lopes de Lima por seu legítimo pastor, obedecendo-lhe e dispensando-lhe o devido acatamento. Esta provisão é válida a partir da presente data, até o dia 21 de fevereiro de 2031, ou até mandarmos o contrário, e deve ser lida por ocasião da posse e transcrita no livro de tombo da paróquia, dada e passada na Cúria Diocesana de Limoeiro do Norte, aos 21 de fevereiro do ano do Senhor de 2025. Dom André Vital Félix da Silva SCJ, Bispo Diocesano, Padre Ashley Lucas de Carvalho Farias, Chanceler do Bispado. Eu, Padre Antônio Lopes, ao assumir o ofício de pároco da paróquia de Santo Antônio, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei integralmente o depósito da fé, que com fidelidade transmitirei e explicarei quaisquer doutrinas, portanto,
contrárias a estes depósitos serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a Igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código do Direito Canônico. Com cristã obediência seguirei o que declaram os sagrados pastores como autênticos doutores e mestres da fé, ou o que estabelecem como orientadores da Igreja, e prestarei fielmente auxílio aos bispos diocesanos, a fim de que a ação apostólica a ser exercida em nome e por mandato da Igreja se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude e os santos evangelhos que agora toco com as minhas mãos. Então vamos acolher o nosso novo pároco, Padre Antônio Lopes, com a salva de palmas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, para governar o povo que vos pertence, instituístes o ministério dos sacerdotes. Concedei-lhes a graça de sempre vos servir, segundo a vossa vontade, e por seu ministério e sua vida, promover a vossa glória em Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Toda a terra tinha uma só linguagem, e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senar, e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em lugar de argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração vão perdurar. Vamos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos do sacerdócio, prezados irmãos e irmãs no sacerdócio que nos une pela graça do nosso batismo. Nesta noite em que a nossa comunidade paroquial de Santo Antônio, aqui em Majorlândia, acolhe seu novo pároco, o padre Antônio Lopes, certamente esses dois grandes sentimentos inundam o nosso coração. Alegria. Alegria porque Deus sempre demonstra e prova o seu amor. E na experiência humana não há uma outra fonte de verdadeira alegria senão quando nós fazemos a experiência de sermos amados. Podemos ganhar muitas coisas,
podemos ouvir muitas coisas bonitas, talvez uma alegria momentânea, mas a verdadeira alegria é quando nós fazemos essa experiência de sermos amados. E portanto, nesta noite nós testemunhamos esta bondade de Deus, este amor de Deus, que quando se ama verdadeiramente, então há um cuidado, há uma atenção, há um empenho, um compromisso de fazer sempre o bem, porque essa é a expressão concreta de quem ama. E Deus não apenas nos quer bem, mas nos faz o bem. E nos faz o bem justamente nos guiando, nos orientando. E assim Ele escolheu para demonstrar essa sua prova de amor, suscitando no meio do seu povo esse ministério, o ministério sacerdotal, o padre, que juntamente com todos os membros da igreja, da comunidade, cumpre uma missão, a missão de anunciar o amor de Deus. Então esse é o primeiro sentimento, que é uma verdadeira alegria diante dessa prova do amor de Deus. E o segundo sentimento, de gratidão. Nós reconhecemos que Deus nos ama. E reconhecemos justamente testemunhando isso. A gratidão não é só um louvor que nós prestamos a Deus, um obrigado que nós dizemos a Ele, mas a verdadeira gratidão, ela nos faz expandir o bem que nós recebemos. E portanto, com esses dois grandes sentimentos, estamos acolhendo o novo pároco desta paróquia. E como nós ouvimos naquele documento oficial, não é, que concede ao padre constituído pároco de uma paróquia direitos, mas também deveres, recordando a sua missão, nós ouvimos com muita clareza e objetividade que o padre, o pároco, deve ser um sinal e, portanto, tornar visível a presença de Cristo, bom pastor. Ensinando o que ensinou Jesus, cuidando das ovelhas que pertencem a Ele, como Ele cuidou, fazendo do seu povo cada vez mais consciente que pertence a Deus. A forma de dizermos isso é santificando. Então, o padre cumpre a sua missão à medida que, configurado a Cristo, se torna instrumento do próprio Senhor, para que o Senhor continue aquilo que Ele realiza para o bem do seu povo. O padre é um sinal e, portanto, torna visível essa missão que o próprio Jesus revelou, que foi enviado pelo Pai para nos congregar, para nos fazer todos membros de uma só família. E, portanto, o padre tem essa missão de ser o servidor da unidade da comunidade. O próprio Jesus, rezando ao Pai, pedia que todos sejam um, como eu e tu somos um. Então, esse pedido de Jesus é confiado
ao ministério do sacerdote à frente de uma comunidade, guiando uma porção deste grande rebanho que vai para além das fronteiras da nossa paróquia, sendo justamente esse servidor da unidade. Então não podemos esquecer que a missão que o Senhor nos confia de modo bem particular a nós, ministros ordenados, é ajudar as ovelhas a se congregarem. E isso é uma tarefa, uma missão que de fato exige aquilo que nós ouvimos no Evangelho. O que é que diz Jesus no Evangelho? Quem quiser me seguir, ou seja, cumprir a missão que eu confio, tem que renunciar a si mesmo. Porque nós, como pessoas humanas, sabemos pela própria experiência da tentação de nos acomodarmos àquelas coisas que são mais agradáveis e fáceis. Como pessoas humanas, temos essa experiência de muitas vezes, com nossas escolhas pequenas, criarmos divisões. Enquanto que o sacerdote, ele é o servidor do rebanho que deve viver na unidade, mesmo que essa unidade signifique uma riqueza, uma pluralidade, mas jamais uma divisão que destrói. Então essa palavra de Jesus, muito oportuna. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Então todos nós que somos chamados e que já respondemos a esse chamado para seguir a Jesus, temos que vencer aquela tendência, vencer aquela tentação de colocarmos em primeiro lugar os nossos planos, os nossos projetos, os nossos pensamentos. Mas Jesus diz: se não renunciar a si mesmo, não pode segui-lo, não pode cumprir a missão, não pode ser um servidor da comunidade. E isso nos leva a uma morte muitas vezes. Por isso, tomar a cruz. E tomar a cruz significa estar disposto a fazer morrer em nós tudo aquilo que mata. Essa a finalidade de fazer morrer em nós. O que? A vida? Não. Mas aquilo que é ameaça à vida. A vida da comunidade, a vida da igreja, que se revitaliza à medida que cresce nesta unidade. Jesus não engana ninguém. Infelizmente, há muita gente enganando, usando o nome de Jesus. Então, quando a gente escuta determinadas propostas, né, de que seguir a Jesus é ter um caminho fácil, não é o Jesus que nós cremos. Que seguir a Jesus é não enfrentar dificuldades, não ter obstáculos, é não ter a cruz como a seta a indicar que este é o caminho, não é o Jesus que nós acreditamos. E portanto Jesus não engana. E por isso devemos discernir qual é o caminho que estamos seguindo. Se é o caminho da coerência, aquilo que Jesus nos apresenta,
ou se é um caminho que nós estamos inventando, criando, para ser mais fácil, para ser mais agradável, para ser mais acolhido, aprovado e aplaudido. Então, quem não renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, não pode seguir a Jesus, não pode ser servidor da igreja, não pode assumir a missão de anunciar o Evangelho. Então é preciso que de fato tenhamos essa humildade de reconhecer que em nós não encontramos as forças suficientes e necessárias para realizar a missão. Não encontramos. Por isso que uma outra missão do sacerdote, além desse serviço da unidade, é favorecer a comunhão. Isto é, a proximidade com o Senhor. O compartilhar com Jesus da sua missão. Isso é a comunhão. Porque nós sabemos que não temos as forças necessárias. E por isso, quando crescemos nessa proximidade com o Senhor, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos guiando, Ele vai nos apontando o caminho, nos erguendo de nossas quedas. É assim que nós vamos crescendo na consciência e na realização da nossa missão. Então peçamos ao Senhor nesta noite que aqui estamos felizes, gratos, porque somos membros dessa família que se alegra diante desse dom. Peçamos ao Senhor, não apenas pelo Padre Antônio Lopes, que assume esta missão, mas por todos nós, porque a missão é compartilhada. A missão é a missão do próprio Senhor que nos chama. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Existe uma palavra de Jesus que tem uma semelhança profunda com o envio da missão, que é: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Então, amor é a fonte da missão. E a missão é o transbordamento da experiência de quem se encontra com o Senhor e não tem nenhuma dúvida de que é amado por Ele. E é assim que nós vamos cada vez mais nos congregando, vamos nos tornando cada vez mais membros dessa família, essa família que tem uma missão no mundo de testemunhar o amor de Deus, que nos ensina a praticar a justiça, que nos pede o perdão de reconciliação, que nos deixa lúcidos que não somos ilhas e, portanto, sendo irmãos e irmãs, a solidariedade deve ser uma característica. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza e que o Senhor seja sempre para nós a referência. É Ele, o bom pastor. Todos nós somos servidores desse bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E por isso nos ensina também a entregarmos a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.